Olá, pessoal, bom dia a todos vocês. Meu nome é Raquel, do canal Consulte Educa. Estou aí com a minha amiga Alessandra, do canal Educação em Movimento. Quer falar um oi pro pessoal, Lelê? Vou falar um breve oi, oi, gente. Sejam muito bem-vindos para mais esse estudo, né? Para a gente aprender mais um pouquinho. Meu nome é Alessandra, o meu canal é o Educação em Movimento, página do Instagram, educação.movimento. E hoje a gente vai tratar aí dessa resolução da Secretaria de Estado de Educação, a 4948, né? Vamos aí conversar sobre um pouco. É isso aí, vamos lá, Raquelzinha, que a gente tem muito chão pela frente. Vamos lá, essa resolução é grande, né? Saiu, foi publicada esse ano. Só antes de adentrar aí exatamente no estudo da resolução, queria, para quem está nos assistindo pela primeira vez aí, saber que esse estudo que a gente vai fazer da resolução aqui vai fazer parte, né? Faz parte de uma playlist que nós criamos no YouTube, tem no meu canal e também no canal da Alessandra, tá? Nós nos propomos a estar, assim, de alguma forma, auxiliando o pessoal que é servidor público da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, e nós somos analistas educacionais, trabalhamos numa superintendência regional de ensino, e a gente achou por bem, né, organizar essa leitura e estudo conjunto aqui das resoluções da secretaria, bem como de documentos orientadores que eles expedem, vez ou outra, para ajudar. A gente sabe da questão da falta de tempo de todos nós hoje em dia, não é uma coisa só de uma pessoa ou outra, é algo que acontece com todos nós nessa sociedade corrida que a gente vive aí, com tudo acontecendo ao mesmo tempo, e às vezes a gente não tem um tempo adequado para poder a gente se debruçar sobre os documentos e entender do que eles trazem, para que a gente possa exercer a nossa atividade, né, a profissional, da melhor maneira possível. Então, a ideia é essa, né, de contribuir de alguma maneira. Eu vou até dar uma sugestão aqui, né, porque às vezes a gente está fazendo, eu e a Alessandra fazemos muito isso. Se a gente está fazendo uma atividade que a gente consegue, junto com a atividade, fazer uma atividade secundária. Então, como existe o fato de a gente ter esse material gravado, a gente pode consultar ele em qualquer momento, e na parte que a gente achar que for mais adequada, a gente também pode, enquanto está fazendo, vamos supor, estou fazendo uma esteira, estou fazendo uma caminhada ali na esteira, e aí eu ponho um fone e vou ouvindo a resolução. Enquanto você faz uma coisa, você ganha tempo fazendo outra. Então, o intuito aqui é de ajudar todos vocês, tá bom? Nessa playlist que nós falamos para vocês, agora eu lembrar o nome dela, eu não sei se você lembrar aí, você fala, Alessandra, mas nessa playlist nós começamos ela falando sobre a legislação em si, o que é uma legislação, qual que é a hierarquia de legislação no nosso país, que começa com a Constituição, as legislações federais, as estaduais, as municipais, e assim por diante. E dentro de uma resolução, o que tem dentro de uma resolução? Os títulos, capítulos, artigos, incisos, parágrafos. Então tem esse vídeo lá, ele é rapidinho, né? Se vocês puderem entrar depois. Então eu só estou contextualizando aqui para quem está ouvindo pela primeira vez, dizendo que tem isso, e tem outras coisas lá também. A gente já falou sobre o documento orientador, sobre as reuniões pedagógicas, que também foi expedido nesse ano de 2024, e falamos também sobre a resolução 4968, que vai dispor sobre o extra classe, tá bom? Então, a gente vai, à medida que vai saindo as resoluções, a gente vai colocando aqui, ok? Achei a playlist aqui, o nome dela chama Playlist Educação em Pauta, Legislações e Documentos em Destaque. Isso, então, gente, educação em pauta, tá? E aí a gente vai estar colocando tudo. E, inclusive, existe um material que é sobre o conselho de classe, que nós vamos tirar de uma outra playlist para jogar aqui. Então, tudo que for referente à educação no estado de Minas Gerais, a gente coloca na mesma playlist, para ficar mais fácil de vocês encontrarem e também mais organizado. Então, vamos deixar de enrolação, vamos começar aqui com o estudo da resolução em si. A gente vai fazer em partes, tá? A gente vai verificar aí, provavelmente serão 4 partes. E aqui, começando no preâmbulo, aqui, o cabeçalho da resolução,
é a resolução da Secretaria de Estado da Educação, número 4.948, e ela foi publicada em 25 de janeiro de 2024. O que essa resolução traz para a gente? Ela vai dispor sobre a organização e o funcionamento do ensino nas escolas estaduais de educação básica do estado de Minas Gerais, tá? E dará também outras providências. Daqui, a gente já passou para os títulos, né, capítulos e artigos em si, lembrando que antes de adentrar nessa parte, tem aqui na resolução, se vocês estiverem com ela em mãos aí, que a secretária de Estado adjunta de Educação, no uso das suas atribuições, aí vem um punhado de considerandos, mais de uma página de considerandos. O que vem a ser isso, né? São as considerações para elaborar essa resolução. Ela considerou documentos anteriores, documentos, leis, como aqui a de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, considerou lei aqui, uma lei que é de combate à intimidação sistemática, que é o bullying, e assim por diante. Ela vem considerando vários documentos, tá? Várias legislações anteriores, tá bom? Então, vamos aqui, né, partindo aí do título 1, que vai falar da organização e funcionamento escolar, as disposições preliminares. No artigo 1º, vai deixar bem claro que essa resolução vai estabelecer as diretrizes para a organização e funcionamento das escolas. O artigo 2º fala que o que está disposto nessa resolução é complementado por normas específicas quando necessário. Então, o que no decorrer aí do ano, alguns pontos, alguns temas vão ser necessários serem complementados por normas específicas. Aí, às vezes, sai um documento orientador, algo assim. Então, a gente segue a resolução, no entanto, ela pode ser complementada por outras normas, por normas específicas, tá? E está falando também que o que está disposto nessa resolução, ela vai se aplicar a todas as etapas e modalidades de educação básica. O que vem a ser etapas? Olha, etapas na educação básica, nós começamos com a educação infantil, depois a gente vem para o ensino fundamental, tá? O ensino fundamental de 9 anos, ele é subdividido em 2 outras partes, que são os anos iniciais e os anos finais. Os anos iniciais é do 1º ao 5º ano e os anos finais do 6º ao 9º ano. Depois vem o ensino médio. E aí nós temos também, deixa eu conferir aqui, e aí a gente vem com o ensino, nos anos fundamentais, tem ele e tem o ensino fundamental de tempo integral. Depois vem ensino médio e também tem, né, outra etapa que é chamada de ensino médio de tempo integral. Então, são essas as etapas que compõem a organização aí da educação básica em Minas Gerais. E quando se fala aqui em modalidades, o que são modalidades? Dentro das etapas, né, existem as modalidades, que vêm a ser o quê? A EJA, a educação especial, educação profissionalizante, nós temos quilombola, nós temos o indígena, a modalidade para indígena, a modalidade bilíngue de surdos, tá ok? Partindo para o artigo 3º, as escolas da rede estadual de ensino adotarão a concepção voltada para a formação integral dos sujeitos. Então, de forma a garantir o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, emocional e cultural. Então, aqui, o importante aqui, né, é a gente oferecer uma educação de qualidade que englobe todas essas dimensões aí. Deixa eu passar. Artigo 4º. As escolas da rede estadual, assegurando seu caráter de qualidade social, deverão respeitar os princípios éticos, estéticos e políticos, tendo como centralidade o estudante e a aprendizagem, considerando aí a inclusão, o respeito à diversidade, as diferenças, quer dizer, o desenvolvimento integral do estudante, favorecendo também seu pensamento crítico. Então, a centralidade aí é o estudante. Ficou muito clara essa questão da centralidade de ser o aluno, o estudante, e de se priorizar aí a sua aprendizagem como um todo, ele como um ser integral. No artigo 5º, a educação básica tem por finalidade desenvolver o estudante
assegurar-lhe a formação indispensável para o exercício da cidadania e fornecer meios para progredir em sua trajetória acadêmica e profissional ao longo da vida, né? Então, assim, isso é muito importante de fazer essa verificação, de colocar o estudante como centro do processo e fornecer todos os meios aí para ele ir progredindo, né, passo a passo, em duas vertentes, na sua trajetória acadêmica, como também na sua trajetória profissional. Acho que pulou. Aí, o artigo 6º, gente, ele vai trazer aqui a questão da transição entre as etapas. É um ponto muito importante que o especialista tem que levar em consideração, porque no Estado, a gente vai ver, né, um pouquinho mais para frente aí, é muito difícil acontecer do Estado, das escolas estaduais, oferecerem educação infantil. Não que isso não exista, mas a educação infantil ela está mais a cargo das redes municipais, tá? Então, no Estado, normalmente a gente recebe as crianças que vêm de educação infantil, que aí é nos anos iniciais, né, o ensino fundamental nos anos iniciais. Então, há uma mudança, né, nesse momento em que a criança passa da educação infantil para o ensino fundamental. Então, a gente tem que estar muito antenado para essa questão dessa mudança, né, que a criança vai passar de uma etapa para a outra. E aí a gente tem isso da educação infantil para os anos iniciais do ensino fundamental. Tem também, né, o menino nos anos iniciais, geralmente tem um professor, unidocência, né, um professor para todas as disciplinas, todos os conteúdos, e aí ele termina o 5º ano de escolaridade, que está fechando a etapa ali dos anos iniciais e passa para os anos finais. Então, do 5º para o 6º ano também é uma mudança muito drástica na vida do aluno. Como também tem a mudança dele sair do 9º ano do fundamental e passar para o ensino médio, que no ensino médio hoje, né, com o novo ensino médio, tem mais ou menos uma faixa de 27 conteúdos, né, Lelê? A Lelê trabalha com ensino médio. Não, 27 é para o profissional, é MTI profissional. Geralmente, acho que é 18, mais ou menos. 18 para o regular. Então, mesmo parcial. assim, Para o parcial. Parcial, não é o regular. Regular todos são. Tem o parcial e o integral. O parcial é o que a gente chamava antes de ensino médio regular, mas é o parcial, que ele faz num turno, né? E o integral em 2 turnos. Então, pessoal, essas mudanças de uma etapa para outra, o especialista tem que ter um cuidado especial no acolhimento dessas crianças quando ele está saindo de uma etapa para passar para outra, tá? Para garantir para eles um percurso tranquilo, né? Um avanço contínuo de aprendizagem. No artigo 7º, vai falar das prioridades de se oferecer, né, o ensino fundamental. Então, é o seguinte, a rede estadual, a prioridade dela é de oferecer o ensino médio, tá? E a rede municipal ofereceria educação infantil e ensino fundamental. No entanto, acaba que pela rede, às vezes as redes municipais aí... Só um minutinho, pessoal. É só esperando um barulhinho passar, já volto. Tem um minutinho só.
Pessoal, me desculpa que é muito barulhento. Então, dando continuidade aí, gente, é prioridade para a rede estadual oferecer o ensino médio, no entanto, acaba que a gente oferece também o fundamental conjuntamente com as redes municipais, mas de acordo com as legislações, é incumbência da rede municipal oferecer educação infantil e o ensino fundamental, e a do Estado, né, de oferecer aí o ensino médio, tá bom? Mas ainda vai tratar aqui no parágrafo único desse artigo que a educação infantil, que é a pré-escola, né, ela só vai ser ofertada na rede estadual se houver uma autorização prévia da Secretaria de Educação, tá? E isso para escolas indígenas e quilombolas, que não é o nosso caso, que hoje nós estamos falando aqui, de Uberlândia, né, da regional de Uberlândia, nós não temos essas modalidades aí, nem de escola indígena, nem quilombola. Artigo 8º. O projeto político-pedagógico e o regimento escolar são documentos formais e articuladores do processo educativo e deve contemplar os compromissos da escola com a sua comunidade escolar. Então, gente, são 2 documentos muito importantes que a escola tem e que qualquer pessoa que passe a fazer parte da escola, né? Seja os alunos, sejam os pais de alunos, sejam os profissionais que adentram na escola. O primeiro contato ali, né? A primeira reunião que se deve fazer com pessoas que estão adentrando para a escola é apresentar o que está disposto no regimento, que são as normas ali, os deveres, as obrigações e os direitos, né? De cada pessoa, né, na escola, e o PPP também é muito importante, tá? O PPP, que é o Projeto Político Pedagógico, é um documento que estabelece os objetivos, as diretrizes e metas da escola. A partir da sua construção coletiva, para se construir o PPP da escola, gente, é lógico, a gente tem que levar em consideração tudo que está previsto nas legislações maiores, mas ele tem que ser de uma construção coletiva, né? Nós precisamos aí da participação de todos os segmentos que compõem a escola. Tem a comunidade interna e a comunidade externa. Dentro da comunidade interna, nós temos o segmento aí de professores, do magistério, professores, especialistas, e nós temos também o segmento aí do administrativo, né, que é o pessoal da secretaria, da limpeza e etc. E também precisamos da participação da comunidade externa, que são os alunos, né, e os pais. Certo? Então, é necessário a participação de todos os envolvidos para a construção do PPP da escola. Aí vem aí inciso 1º desse artigo 9º, reafirmando da necessidade de articulação e participação de todos, expressar a identidade e os valores da comunidade em que a escola está inserida, conter o conjunto de diretrizes organizacionais e operacionais que expressam e orientam os programas, os projetos e as práticas pedagógicas da escola, e tudo isso em consonância com as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação. E no PPP também, gente, é necessário conter os planos, projetos e ou parcerias implementados na escola. Para se construir o PPP da escola, a gente parte de um diagnóstico, tá? Que a gente tem que conhecer a comunidade, conhecer os resultados da escola, para, em cima disso, a gente construir esse documento conjuntamente. Não quer passar? Tá aqui. Agora, sobre o regimento escolar, né, é um documento que regulariza e normativa as ações da escola em conformidade com a legislação. Ele vem trazer nesse formato de resolução aí, ele tem artigos que vai trazer deveres, né, e direitos de cada pessoa que participa na escola. Não está querendo passar, danadinho? 11. O PPP e o regimento, né, eles devem ser aprovados pelo colegiado escolar,
devendo ser amplamente discutido, implementado em toda a escola e divulgados para a comunidade escolar. Como eu disse anteriormente, qualquer pessoa que adentrar para a escola, seja funcionário, pai, aluno, precisa de ter conhecimento desses documentos, tá? Esses documentos elaborados e aprovados pelo colegiado escolar, eles devem ser enviados, registrados e arquivados na escola, na Superintendência Regional de Ensino, tá? Isso está escrito dessa maneira, a impressão que passa é que a gente tem que levar uma via física, mas já tem alguns anos que isso é feito totalmente de maneira virtual, tá? Então, dessa forma que é feito, é arquivado em nuvem na nossa superintendência. Compete à Superintendência Regional de Ensino, no âmbito das suas diretorias, que tem, no caso da Superintendência de Uberlândia, diretoria A e diretoria B, né, que é a diretoria de educação, diretoria educacional A e a diretoria educacional B. A diretoria educacional é a de serviço de inspeção escolar. Então, cabe a essas duas diretorias estar orientando e acompanhando, né, a elaboração do PPP e do regimento, de acordo com a legislação. Então, esses documentos geralmente passam, né, pelos analistas que trabalham nessas diretorias, para que a gente analise, para ver se está de conformidade realmente com a legislação, e a gente auxiliar a escola nessa construção também. No parágrafo 3º, vai falar de escola indígena, que no caso nós não temos, né, aqui na região aqui do Triângulo Mineiro, nós não temos. Os documentos, gente, que é o PPP e o regimento, eles têm que ser revistos a cada 2 anos, tá? Ou em período inferior, quando houver alteração da legislação. Então, é um documento que tem que estar em constante movimento. Não é um documento para ficar engavetado. É um documento que precisa realmente estar em movimento na escola. Depois vem tratar do calendário escolar, que ele é definido também com a norma específica, tem a legislação específica aí do calendário escolar. Ele, geralmente, o documento de calendário, ele é publicado anualmente pela secretaria, todo ano sai um documento tratando do calendário do ano corrente, e cabe, né, às escolas adequá-lo às suas realidades, né, locais, com a participação da comunidade escolar. E isso só tem validade quando é aprovado pelo colegiado escolar e homologado pelo inspetor. No parágrafo 1º, vai falar aí, né, da característica de escolas indígenas e quilombolas, que eles podem estar olhando, reformulando esse calendário de acordo com o calendário sociocultural das comunidades, que para a gente, mais uma vez aqui no Triângulo, né, em Minas Gerais, na parte aqui do Triângulo Mineiro, a gente não tem essa especificidade. O parágrafo 2º também vai falar de educação do campo, que também, né, não nos compete aqui. Artigo 13. Considera-se dia letivo. Então, o que é dia letivo? É aquele dia em que há professores e estudantes desenvolvendo atividades de ensino e aprendizagem, tá? Seja na escola ou espaços educativos. Parágrafo único. As atividades letivas poderão ser desenvolvidas em outros espaços, né? Desde que adequados a trabalhos teóricos e práticos, leituras, pesquisas, atividades em grupo, treinamento, demonstração, contato com o meio ambiente e com as demais atividades de natureza cultural e artística, visando a plenitude da formação de cada estudante. Então, dentro do PPP da escola, a gente pode constar muitos projetos onde haja saída, né, do espaço escolar para outros espaços, né, como levar para ver uma peça teatral, como levar para um local, né, no meio ambiente, para poder verificar a questão do meio ambiente, das árvores, né, de coleta de lixo, etc. e tal. Então, esses espaços também são contemplados. Capítulo 14. Pode falar. Só lembrando aqui, né, que da escola tomar o cuidado desses dias letivos que são feitos, realizados fora do ambiente da escola, a questão da intencionalidade pedagógica, né, gente? Porque senão fica parecendo assim, os meninos saíram para passear, né? Pai não tem o entendimento da escola, né? Então, é muito rico trabalhar com projeto
mas que vocês observem, né, que tem um planejamento, onde esteja descrito lá quais as habilidades, né, qual o objetivo, o método, aquele trabalho, enfim, tudo isso para que realmente tenha intencionalidade pedagógica. Sim, não é a torcer direito, né? Aqui vai falar, no caso, para as escolas que adotarem a pedagogia da alternância, aqui a gente fala de escola do campo, né? Eu acho que também não vem ao caso por conta da nossa realidade. Não é nossa realidade. Artigo 15. Para fins de realização de atividades com estudantes fora do espaço escolar, deverão ser observadas. É o que a Alessandra falou, né? A previsão das atividades no planejamento anual dos professores, tem que ter os objetivos traçados, que habilidades que vai se desenvolver, o que se quer com aquela atividade fora do espaço escolar, tudo tem que fazer sentido aí, né, para a formação e aprendizagem do aluno. E outro ponto necessário, precisa da autorização dos pais ou responsáveis de forma expressa, tá? Informando, tem que mandar o documento para os pais, eles têm que assinar. Nesse documento tem lá o objetivo da atividade, que vai ser garantida, né, a ida e o retorno com segurança. E todas as atividades desenvolvidas fora da escola também precisam estar de acordo com as diretrizes da secretaria. Está bem explicadinho. Artigo 16. Considera-se dia escolar aquele que são realizados... agora a gente falou de dias letivos. Agora vem os dias escolares, né? No calendário tem a previsão desses dois tipos de dia. O letivo, professor e aluno, com atividades, né, pedagógicas. O escolar é aquele dia em que são realizadas ações coletivas que são indispensáveis aí para planejamento e avaliação na perspectiva de implementação do PPP, com presença obrigatória da equipe docente, da equipe técnica e administrativa, e podendo incluir a representação de pais, responsáveis e estudantes. Mas se tiver algum estudante, não significa que o dia é considerado letivo. Vamos pensar aí no exemplo da construção do PPP, que a gente fala lá que tem que ter a participação de todos os segmentos na construção dele. Então, esse é um dia escolar, por exemplo, quando se vai se elaborar o PPP, é um dia escolar onde haverá, né, todo o pessoal aí, que é da equipe docente, técnica e administrativa, e representação de pais e estudantes. Artigo 17. É permitida a abertura da escola nos feriados, finais de semana e férias escolares para o desenvolvimento de atividades educativas e comunitárias. Então, observadas, lógico, né, as diretrizes da secretaria. Isso é muito bom, porque a gente, às vezes, tem escolas em comunidades muito carentes, onde o local que o pessoal tem para poder jogar, né, utilização de quadra, fazer algum evento para a comunidade, o espaço que tem é o espaço escolar mesmo. Então, é legal que a resolução dê essa abertura. Muito, muito bom. Artigo 18. A jornada escolar deverá obedecer uma carga horária anual ou semestral, prevista para cada etapa ou modalidade, né, conforme a matriz curricular vigente. Então, se o curso é anual, né, tem que obedecer toda a carga horária aí, sendo anual ou semestral. Semestral, no caso, seriam os cursos EJA, tá? E existe como é que fala? A matriz curricular, né, para cada uma dessas jornadas aí. Artigo 19. A inscrição às vagas e o encaminhamento para a matrícula dos estudantes na educação básica são regulamentados por normas específicas, né? A gente sabe, todo final de ano sai publicado aí, né, como que vai funcionar a questão da fazer um cadastro, né, e depois venha lá para fazer a matrícula em si no portal. É vedada, gente, qualquer forma de discriminação, seja em decorrência da idade, gênero, orientação sexual, origem, etnia, cor, deficiência, religião, ideologia política, dentre outros. É vedado qualquer forma de discriminação no ato de efetivação da matrícula e da sua renovação, tá ok? A matrícula dos estudantes pode acontecer em qualquer época do ano. A matrícula do estudante público na educação especial é compulsória, então é obrigatória, tá? A gente, de vez em quando, vez ou outra, recebe alguma
denúncia, né? Olha, cheguei na escola X para fazer matrícula para o meu menino, é porque ele é da educação especial, falaram que não tem vaga, às vezes até, né, digamos assim, que aí a pessoa fala, não teve vaga para o meu filho, mas outra vizinha minha foi para a vizinha conseguiu para mim, não. Então, gente, completamente aí obrigatório, tá? A matrícula dos estudantes estrangeiros na condição de refugiados, apátridas e solicitantes de refúgio deverá ser facilitada, que ela não é obrigatória, mas fala que tem que ser facilitada, tá? Considerando a situação de vulnerabilidade e observadas as diretrizes da Secretaria de Estado de Educação. Para a matrícula, poderão ser utilizados os recursos pedagógicos da classificação e da reclassificação. A gente vai falar mais detalhadamente desses dois tópicos mais no final da resolução, por isso que eu não vou adentrar aqui agora, tá? Mas isso são recursos pedagógicos que vão auxiliar para a gente posicionar ou reposicionar um estudante no ano de escolaridade adequado, né, que ele se enquadrar, tá bom? A gente fala mais tarde. A escola deverá oferecer atividades complementares para os estudantes que, no ato da matrícula, optarem por não cursar o componente curricular de educação de ensino religioso, tá? Esse componente curricular, ele é de oferta obrigatória pela escola, mas ele é de matrícula facultativa, né? Aí os pais, dependendo do seu credo religioso, vão permitir ou não, né, a matrícula nesse componente curricular, tá bom? Mas para visar aí a questão do cumprimento da carga horária, se o aluno não fez a matrícula no componente curricular, a escola tem que oferecer atividade complementar para esse momento em que estiver tendo o oferecimento da carga horária para esse componente. No ato da matrícula, o estudante cuja identificação civil não reflita adequadamente sua identidade de gênero, poderá solicitar por escrito que seu nome social conste em diários de classe, cadastros, fichas, listagens, formulários e demais documentos internos. Então, é uma novidade nessa resolução, né? Está aí adequado com resoluções maiores, né? Acima dessa resolução. E aí o estudante ele pode sim, né, solicitar, mas tem que ser por escrito que o nome social dele conste nesses documentos. Agora, quando se tratar de estudante menor de 18 anos, é necessária a manifestação por escrito do pai ou responsável legal. Então, acima de 18, o aluno de próprio punho faz essa solicitação por escrito, menor de 18, os pais que vai fazer por escrito essa manifestação, tá? O nome civil deverá ser usado em declarações, transferências, certificados, histórico escolar, diplomas e outros documentos que resguardem a vida escolar do estudante. Então, vocês viram que tem uma distinção aí, né, para documentos que vão resguardar a vida escolar do aluno, é necessária a utilização do nome civil. Para os demais documentos, que seria cadastro, ficha, nome na lista de presença, alguns formulários, documentos internos da escola, pode ser o nome social, tá bom? Artigo 24. No ato da matrícula, os pais responsáveis ou o estudante maior de 18 anos de idade deverá ser informado sobre a organização e funcionamento da escola, que eu já falei antes, né? Qualquer pessoa que adentre para a escola, seja de qualquer um dos segmentos que eu já falei anteriormente, tem que ser informados do PPP da escola e do regimento, tá ok? Capítulo 25, o estudante que não apresentar justificativa terá sua matrícula... Oh, peraí. Parece que... É o 25, é o 25 mesmo, tá certo. A impressão que tinha pulado. O estudante não apresentar... pode falar. Não, é porque por conta desse 25 aqui a gente confunde, né? Acha que tem o 25. Então é o seguinte, gente, se estudante, a gente está falando nesse momento agora, né, da matrícula, da frequência, do atendimento à demanda, né?
E aí o estudante que, por acaso, não apresentar justificativa, terá sua matrícula encerrada se não comparecer à escola até o 25º dia letivo a partir da matrícula. Não é porque foi lá e se matriculou que tem a vaga dele garantida para o ano todo. Se se ausenta, não comparecer na escola de maneira alguma até o 25º dia, ele tem a matrícula encerrada. Aí tem algumas pormenores aí. Vamos lá, né? No parágrafo 1º, antes de efetuar o encerramento da matrícula desse aluno que não aparece, a direção da escola tem que entrar em contato com o aluno ou com o responsável legal dele, né, quando for um aluno menor, para averiguar se ele está frequentando uma escola de outra rede de ensino ou qual que é o motivo da sua infrequência, tá? Devendo, nesse caso, orientá-los quanto à retomada dos estudos. Então, é dever do gestor escolar fazer isso. E parágrafo 2º, o estudante que teve sua matrícula encerrada poderá se matricular a qualquer tempo na mesma escola, se houver vaga, tá? Ou em outra escola do município com vaga disponível. O controle de frequência dos estudantes é de responsabilidade do professor, né? Então, quem tem que fazer o controle todos os dias, diariamente, é o professor. E o especialista em educação básica, ele tem que monitorar isso, tá ok? Isso tudo é feito no diário escolar. Existe, né, um aplicativo próprio, que aí em Minas a gente chama de DED, acho que agora está até funcionando o DED+, e é aí que isso é feito, tá bom? Parágrafo 1º. O professor tem que adotar estratégias diferenciadas aí, com vistas ao fortalecimento dos vínculos com os estudantes, estimulando sua permanência na escola. Então, é papel do professor aí, né, estimular o menino a estar presente, se faltou um dia que seja, e aí o que foi, o que aconteceu, por que você não veio, e propor aí estratégias para poder o aluno criar realmente vínculo com a escola. Parágrafo 2º, a observância de eventuais faltas dos estudantes pelo professor deve ser comunicada ao especialista para providências cabíveis. Então, tem uma coisa distinta aí. O professor faz o controle da frequência diariamente. Ele observou que tem aluno que está com falta recorrente, ele tem que imediatamente comunicar ao especialista. Então, é dever dele fazer isso, tá? Para que o especialista tome as providências cabíveis. Artigo 27. Em situações de infrequência do estudante, sem o devido amparo legal, se for por 5 dias letivos consecutivos, então faltou de segunda a sexta, foi 5 dias consecutivos, ou de 10 dias alternados no mês, cabe ao especialista fazer o quê? Vamos lá. Em primeiro lugar, depois que o professor comunica com ele vai fazer um acompanhamento individualizado desses alunos, tá? Que está com frequência irregular. Eles vão, ele vai, de acordo com, ele tem que olhar o que está previsto no regimento, no PPP, para tomar as ações cabíveis. Então, o especialista, né, de posse desses documentos e dessa indicação do nome dos alunos que estão faltosos, ele tem que notificar por escrito pais ou responsáveis legais pelo aluno faltoso, e ele vai fazer isso, gente, em parceria com a direção, tá? Tem que estar comunicando a direção que ele está notificando, e isso tudo, gente, para poder, com vistas aí a promover o retorno imediato dos meninos às aulas, a regularização da sua frequência escolar. E, no inciso 3, fala para articular junto com os professores ações de reintegração escolar do estudante, de recomposição da aprendizagem, considerando esse período que ele esteve ausente. Gente, então isso é muito importante, muito importante. Menino esteve ausente, ele teve algum problema, professor, né, o especialista tem que estar antenado junto com o professor para fazer o acolhimento desse menino. Acolhimento, gente, não é só no início do ano, quando ele entrou na escola, não, fevereiro. É a qualquer momento, ele sempre tem que estar sendo acolhido, e essa atenção tem que ser redobrada quando o menino é um aluno infrequente, né? A hora que ele retorna, né? Que abordagem que vocês vão utilizar, vamos acolher, que estratégias vamos utilizar. E além dessa abordagem de acolhimento, ter essa pegada aí, né? De pensar na questão da recomposição da aprendizagem. O que o menino perdeu?
Então, como é que ele vai repor isso? O que eu vou passar para ele vamos pensar assim, que estudos orientados eu vou passar para que ele possa recompor sua aprendizagem? Quais as estratégias que a escola vai utilizar para poder fazer a recomposição dessa aprendizagem, que é o que ele perdeu enquanto ele estava ausente, tá ok? Parágrafo único, e se tratando de estudante maior de 18 anos, as estratégias previstas vão ser direcionadas a ele, não ao seu responsável, tá? Artigo 28, caso o estudante continue frequente após adotadas as medidas previstas no artigo 27, compete ao diretor escolar. Então, assim, especialista, professor olhou, especialista tomou as providências cabíveis, que são as que a gente acabou de dizer, e aí, ainda assim, o aluno continuar infrequente, aí já entra o perfil do diretor escolar, do gestor, tá? O que ele tem que fazer? Ele tem que enviar um relatório para o conselho tutelar, e quando ele envia esse relatório, ele tem que detalhar ali quais foram os dias que houve falta, se foram consecutivas, se foram alternadas, tem que descrever tudo isso. Que medidas que a escola adotou para combater essa infrequência do aluno ou esse abandono. Ele também tem que comunicar ao colegiado escolar sobre esses encaminhamentos que foram feitos para o conselho tutelar. E, inciso 3, proceder aos registros de monitoramento nos sistemas oficiais. De cabeça aqui, eu não me lembro qual que é, mas existe o sistema. Você lembra, Alessandra, ano passado? Eu não me lembro o nome. Eu não sei o nome, não. É o Buscativa, gente. Isso aí, só que está organizado em sistema, né? É preencher lá aquele sisteminha lá. Registro lá no Buscativo, isso mesmo. E aí, né, parágrafo único, após o retorno do estudante, deverão ser adotadas pela escola essas ações aí de reintegração escolar, mais uma vez aí a questão da recomposição da aprendizagem, tá? Que a gente já falou anteriormente. Acho que uma coisa tem que ficar clara para os pais é o seguinte, quando a gente fala de recomposição aí, né, da carga horária, da aprendizagem do estudante, não é que vai conseguir abonar a falta dele. Tá? O que a gente está falando aí é de carga horária prevista na matriz curricular, mas isso não significa que vai anular a falta dele. Tá? E aí uma coisa também que tem que ficar muito clara para os familiares sobre reprovação, né? Que o aluno ele não é reprovado somente por não conseguir alcançar a média da escola, mas também por infrequência. Né? Se ele tiver até 25% de infrequência, ele pode ser reprovado. Né? Então, por isso que a escola tem que estar bastante atenta e os pais também conhecerem as normas, os regulamentos da escola, né, para depois falar que não sabia, né, que é muito comum. E aqui, gente, tá tudo muito casadinho, lembrar de falar, né, tá tudo muito casadinho, vai falar aqui sobre essa questão do abandono, se ele deixar de frequentar, seja por 25 dias letivos consecutivos ou 15 dias letivos consecutivos, se for semestral. O primeiro é para curso anual, o segundo aqui para curso semestral. Ele terá a sua matrícula encerrada, tá? É necessário informar isso no sistema também. Tá tudo muito amarrado, não tem como. E aí, mas só que antes de efetuar o encerramento, vai esgotar todas as possibilidades para combater assim, essa infrequência do aluno. O estudante que teve, a gente já falou, né, tiver a matrícula encerrada, ele pode voltar para a mesma escola se houver vaga. E o estudante de educação profissional técnica de nível médio, na forma concomitante ou subsequente, que teve sua matrícula encerrada, poderá se inscrever para a nova vaga desde que haja oferta do curso ou do módulo. Ok? Artigo 30. É assegurado ao estudante, no exercício da liberdade de consciência e de crença, o direito, né, de, mediante prévio motivado requerimento, ausentar-se da aula ou de atividade avaliativa marcado por dia em que, segundo os preceitos da sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, tá? Aí, no caso, aqueles que guardam a sexta-feira após as 18 horas, cada um tem sua peculiaridade. Então, ele tem assegurado, né, se ausentar da aula, devendo, então, o quê? Fazer isso por escrito, fazer um requerimento, e deve a escola fazer o quê? Repor a aula, atividade avaliativa, né, conforme o caso, no turno que o estudante ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa.
prover aí atividades de ensino orientados, tá? Que tenha tema, objetivo, data de entrega, que isso vai ser definido entre especialista e professor, tá? A alternativa definida pela escola deverá observar o plano de aula no dia da ausência do estudante. Então, tem que estar, não é uma atividade solta, aleatória, não. Faltou no dia X o que estava previsto para trabalhar no dia X. Vamos prover aí o aluno com aquilo que foi ministrado e ele perdeu, tá? O cumprimento de qualquer das alternativas que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive a regularização do registro de frequência, tá ok? Calendário escolar, artigo 31. O descumprimento dos dispositivos que obrigam a comunicação da infrequência do abandono escolar, né, aos pais responsáveis, às autoridades competentes, implicará a responsabilização administrativa, a gestão da escola. Então, a gestão da escola pode ser penalizada, sim, se não cumprir o que está previsto no que nós acabamos de dizer agora, de comunicar a família, de ir atrás, de comunicar com o conselho tutelar, de falar com o colegiado. Quer falar alguma coisa, Lili? Eu quero reforçar o seguinte, gente, às vezes as escolas falam assim, mas é muita coisa para fazer, a gente não tem tempo, é muito documento, enviar relatório para conselho, avisar pai, e tudo formalizado, formalmente. Por quê? Isso, como aqui está descrito, é para resguardar a escola. Por quê? Se é dever do Estado ofertar, é dever do estudante frequentar, está expresso na Constituição, na LDB, não está? Agora, se a escola não faz a parte dela, que é acompanhar, alertar, informar, ela caracteriza uma falta de responsabilidade dela, ela não está cumprindo com o papel dela. Né? Então, por isso que é muito importante que todo esse processo, gente, ele seja verbalizado e formalizado. Tá? Porque se houver algum problema futuro, alguma denúncia, alguma coisa, como que a escola vai comprovar que ela fez o que ela deveria fazer? Porque isso é obrigação da escola, tem que estar previsto no regimento, no PPP, está previsto em resolução, né? Então, se ela não faz, ela está sendo corresponsável com a irresponsabilidade dos pais. Tá? E esse não é o papel da escola. Então, dá trabalho? Dá, mas isso aqui é para resguardar a escola, né? Que ela está cumprindo o papel dela, né, enquanto de acompanhar, de avisar, né, enfim, todos esses papéis aí. Raquelzinha, o próximo aqui é o capítulo 5, artigo 32. Aí, você quer continuar até o 35, 34, a gente finaliza aqui, para não ficar essa tão grande. São 47, tem 47 minutos, faltam 10 slides, o que você acha? Para publicar essa parte. Aí é com você. Não, eu acho que eu vou terminar. Aí. Vou tentar terminar, porque a gente já fecha essa parte. Então, vamos fazer isso. Artigo 32, a gente vai falar agora dos horários de atendimento e do controle do acesso. As escolas estaduais podem funcionar em 3 turnos, né? E isso é definido com autorização no plano de atendimento escolar, que é feito anualmente, né? Superintendência com as escolas. Cabe à gestão da escola organizar a escala de trabalho dos servidores para que as dependências estejam limpas e organizadas no início de cada turno e que a acolhida dos estudantes ocorra de forma segura e tranquila. Então, a gente ter esse olhar atento aí, porque estar limpo não é só um espaço, são todos os espaços, sala de aula, né, pátio, tudo organizado para recepcionar os alunos, tá bom? Aqui temos horários, né, que tem que ser observado. De manhã, o horário inicial é entre 6h30 e 8h, né, há uma flexibilidade aí. Horário final entre 10h45 e 13h. Lembrando que, apesar de existir essa flexibilidade toda aí, as escolas dependendo do local onde elas estiverem, de funcionamento de vans, de ônibus que trazem alunos de meio rural. Então, assim, não é algo que, não, nós vamos decidir. A gente quer que os meninos acordam mais tarde, que eles têm dificuldade para chegar cedinho na escola, eles vão começar às 8h. Mas aí existem outras escolas no município que dependem de ônibus, existem alunos que é do meio rural, então a gente tem que ter tudo isso em mente. Existe uma flexibilidade, porém tem que se olhar todos esses outros quesitos, tá bom?
O período da tarde, o horário inicial pode começar entre as 11 e as 13h30 e o final do período da tarde entre 15h15 e as 18 horas. E o da noite, entre as 17 e 19 e o final entre 21h15 e 23 horas. O horário de funcionamento das escolas que ofertam o tempo integral será definido em orientações específicas, mais uma vez aí, né, gente, que a secretaria solta outras regulamentações durante o processo. O horário de funcionamento da escola tem que ser discutido amplamente com a comunidade escolar e referendado pelo colegiado, com registro em ata, considerando as características locais para o acesso dos estudantes, a organização das rotas de deslocamento do transporte escolar, quando for o caso, que é o que eu acabei de dizer para vocês, né? Tem que levar em consideração todos esses detalhes. A definição do turno na enturmação dos estudantes deve ser realizada de forma articulada com a organização das rotas de deslocamento do transporte escolar, de modo a evitar que os estudantes de uma mesma localidade sejam atendidos em turnos distintos. Tá? Então, a gente tem que se preocupar com todos esses detalhes. Artigo 34. A escola deverá assegurar o ambiente. Esse aproveitou agora. Gente, a questão do transporte aí é muito desgastante, principalmente para as escolas que ofertam MTI, né? Então, realmente, a gente tem que se adequar à prefeitura, né? Que geralmente é a prefeitura que oferta o transporte. Então, tem que ser muito conversado, né, com a secretaria aí que faz o transporte, para que os estudantes não fiquem prejudicados, né? Então, principalmente as escolas que têm estudantes de zona rural, infelizmente não dá para ter muita flexibilidade de horário, né? Porque o horário da prefeitura é aquele que todo mundo já conhece. Sim. Então, dando continuidade aí, o artigo 34, a escola tem que assegurar um ambiente seguro e acolhedor para os estudantes, para os servidores e a comunidade escolar, adotando, né, medidas preventivas e saneadoras. Artigo 35, para a garantia da segurança escolar, a gestão deverá adotar mecanismos para zelar para que os ambientes internos e externos estejam organizados de forma a salvaguardar a entrada e a permanência e saída de escolas, né? E a gente sabe que nossas escolas fazem isso muito bem, né? No caso de atendimento, quem entra, quem sai, até nós que somos da superintendência, quando adentramos na escola, né? O crachá é solicitado, as escolas já tomam esse cuidado de forma bem organizado. Desde o ano passado, quando houve aquele problema, né, daqueles ataques, né, e a secretaria já, desde aquela época, organizou um protocolo de segurança, que aí parece que as escolas ficaram um tempo sem poder fazer reuniões, né, com acúmulo de pessoas dentro da escola, e aí depois disso foi elaborado um protocolo de segurança para as escolas, né, e as escolas realmente têm que seguir esse protocolo de forma a garantir a segurança e permanência dos estudantes e também de quem trabalha na escola, né. Então, a comunidade é muito importante que isso também seja comunicado no início da reunião com pais, né, que a escola tem esse processo e explicar o motivo também, né, que é para zelar pela guarda, né, e permanência e a segurança de todas as pessoas que ali estão na escola. Uhum. E aí, se houver algum evento, festividade escolar, a escola tem que se organizar previamente, né, organizar essa programação, adequar o espaço para essas atividades diferenciadas. E no caso de ter infração, furto, roubo, incêndio ou qualquer outro sinistro, os órgãos competentes precisam ser acionados, tá? Artigo 36. Agora, bom, essa era a primeira. A gente vai finalizar, porque essa era até onde você ia falar. Vou continuar? Ah, é? É. Ah, então tá certo. Tranquilo, então. É aqui que termina, no 37. O meu é do 34 até o 50, o capítulo. O artigo. Então até passei um pouquinho. Então tá bom, a gente continua. A gente finalizou, né, o título 1, e aí depois certo. a gente volta com o título 2, que vai tratar das etapas e organização curricular da educação básica. Certo? Então é isso, né? Nós agradecemos vocês, voltamos em breve com a continuidade, tá bom? Abraço a todos, tudo de bom, a gente se encontra em breve.
Abraço, gente. Até já.